Fala, Criativo, tudo beleza? Vamos dar sequência aí no tutorial. Então a gente chegou na etapa aí de iluminação. Então a gente viu aí a modelagem, né? Foi o primeiro vídeo. O segundo vídeo aí é texturização, né? Colocar a imagem, né, do rótulo aí nessa lata. E a criação dos materiais. E agora a gente vai seguir com a iluminação, que vocês já estão vendo aqui já. Esse resultado aqui é o resultado final, né? Com a iluminação de 3 pontos. Então a gente vai ver aqui um esquema bastante utilizado na fotografia, na computação gráfica, né? Para fazer exibição de produtos ali, né? Então eu vou explicar para vocês como que a gente vai criar esse fundo, né? A gente chama um fundo fotográfico, ele é fundo infinito. E a posição dessas luzes, né? A calibrar essas luzes para ter esse resultado que vocês estão vendo aqui agora. Beleza? Então eu vou trazer aqui o projeto na direita aqui. E aqui a visão, né, wireframe sólida, né? Então a gente vai trabalhar aqui nela por enquanto. E aqui na esquerda a gente vai vendo o resultado renderizando em tempo real, tá? A ideia de hoje é mostrar como que a gente insere essas luzes e quais luzes a gente coloca, que luzes são essas, né? Basicamente o que a gente deve fazer, o que não deve ser feito aí na posição, na configuração básica das luzes. E que é isso, vamos lá. Então eu vou deletar esse fundo infinito, né? A ideia é que a gente crie um fundo desse aqui, ó, né? Que é um plano, né? Que foi modificado e acrescentado aí essa curva aqui, né? Então vou mostrar aqui alguns atalhos como que a gente inseriu esse fundo aqui, né? Eu vou retirar esse fundo daqui. Na verdade ele está no lugar errado, beleza? Ah, além das luzes, né? Vocês perceberam que ao remover o fundo aqui, a gente está vendo uma imagem de fundo aqui meio estranha, né? Um branco, preto. Isso aí é uma imagem que a gente trabalha no ambiente, né? Aqui do Blender. Então, existe uma opção de a gente inserir uma imagem que simule um ambiente. Então, essa imagem, basicamente, ela já dá um bom resultado na iluminação. Mas para a gente chegar nesse resultado, como eu mostrei para vocês ali no começo, a gente precisa inserir mais pontos de luzes, né, para ter uma sombra bacana. Tá? Hoje a gente não vai falar sobre render, né? Aqui eu só estou renderizando para a gente poder ver o resultado, mas de qualquer forma, qualquer dúvida a gente vai tirar aí nesse próximo vídeo, último vídeo, né? E beleza? Então vamos criar primeiramente aqui esse fundo. Então, na vista fotográfica topo, a gente vai com Alt e A gente vai criar aqui um plano, certo? Então aqui a gente já tem esse plano, uma escala para posicionar aqui. Quando você cria na vista topo, né? Ele basicamente cria em cima do objeto. Então a gente posiciona mais abaixo, né, ali, né? Uma dica também interessante é não deixar esse plano muito rente ao objeto. A ideia é que ele tenha uma sobrinha aqui, né? Para gerar essa oclusão que fica embaixo ali, né? Essa sombrinha do chão, né? Então eu vou desativar todas as luzes também que foram criadas aqui. E vou mover esse novo plano aqui para cima. Então vocês viram que deu uma diferença agora, né? Eu tirei todas as luzes, ó. Olha lá. Aqui está estourando um pouco. A gente pode ajustar também, mas olha lá. Então tiramos todas as luzes por enquanto. A gente vai recriar elas. Ah, e a gente vai fazer alguns ajustes, né? Por exemplo, aqui na câmera, que eu tenho aqui na minha esquerda. Aqui é a vista da renderização, né? Dentro da câmera.
e aqui a vista ortográfica. Eu vou escalar ela na horizontal aqui, né? No eixo X, SX, para que no meu render final esse fundo fique, o piso ele fique infinito, né? Beleza? Então a primeira etapa é isso aí. A gente não inseriu nenhum material aqui, a gente vai, mas a gente já consegue ver o resultado de luzes aqui da HDRI, né? Então eu vou desativar também essa HDRI. Eu vou deixar sem HDRI. Vou, né? Vou deixar como se fosse o preset original do Blender. Então, lá começa dessa forma. Então você vê que não fica muito bacana, né? A gente tá renderizando com Cycles. Cycles é o mecanismo de render aí mais realista, né? Então, feito isso aqui, a gente vai selecionar, a gente vai editar essa geometria aqui. Tab. A gente vai selecionar então aqui a Edge, né? Fazer uma extrusão no eixo Z. Certo? A gente criou uma espécie de uma parede, né? Beleza? Então, sem muito segredo. E com Ctrl B, a gente consegue criar essa curva, né? Você chama de bevel. E com Scroll, a gente consegue adicionar ou excluir a quantidade de linhas que são geradas. Então, adicionando mais, consequentemente fica mais liso, né? E tem mais outro macete também para deixar mais liso ainda. Deixa eu tirar só a visualização em wireframe para a gente ver se realmente, ó, ainda fica algumas faces, né? E para suavizar mais ainda, a gente vem aqui em Objeto, Shade Smooth. Então, olha lá, ele dá essa suavizada a mais ainda. Bacana. Então, vamos trazer então primeira informação aí de luz aí na cena, que é a HDRI. Então, aqui na propriedades do mundo, né, do ambiente, em cor, a gente vai selecionar Environment Texture, que é uma textura, uma imagem do tipo HDRI, né, um JPEG em PNG. Normalmente você pode encontrar, se você digitar no Google HDRI, você vai encontrar essas imagens aí, são variadas. A imagem que eu vou usar aqui, eu vou disponibilizar para vocês aqui no vídeo. Inclusive o projeto, esse projeto, eu não sei se eu disponibilizei nos outros vídeos, mas você vai poder baixar esse projeto exatamente desse jeito, com as texturas, com tudo já criado, já posicionado, né? Com a própria iluminação que a gente for finalizar aqui agora. E tá vendo que ficou meio um magenta, né? Estranho, é porque não tem nenhuma imagem selecionada. E eu vou selecionar esse DHQ aqui, que é uma imagem HDRI. Pronto, tá aqui, achei. Que só de você adicionar ela, você já tem a influência aí de reflexos e sombras. Simplesmente isso. Então, sem configurar a iluminação, sem nada, você já tem essa condição. Então, o que que é essa HDRI, né? Então, deixa eu colocar aqui no pedaço do material. HDRI é isso aqui, ó. Então, eu vou dar um zoom out aqui, né, pra gente poder ver. Então, se eu rotacionar agora aqui no meu projeto, eu consigo ver o cenário que foi criado. É tipo um cenário vetorial, mas que foi feito uma renderização ali, né? Você vê que é uma montagem, mas que dá um resultado bacana aqui dos reflexos. Existem vários, tem imagens reais mesmo, né? Que são criadas, são feitas para isso. Beleza? Então, façam sua escolha. Eu indico aí, vou deixar na descrição também do vídeo, um site que você pode baixar gratuitamente essas imagens, que é o HDRI Heaven.
Vou deixar também aqui no link aqui da descrição. Vocês perceberam que, cara, dá água pro vinho, né? Então, a gente já tem um render aqui. Esse aqui na esquerda já é um render já, né? Praticamente o que vai ser exportado. Maravilha. Então a gente vai trabalhar com um esquema de iluminação de 3 pontos, né? Que consiste em 3 fontes de luzes posicionadas ali estrategicamente em perpendicular à câmera, né? Uma outra dica assim, que é muito importante, nunca crie uma fonte de luz na mesma direção da câmera, senão ela vai ficar como se fosse aquelas fotografias de flash chapada, né? Estourada, né? Então, só fiquem atentos a não deixar no mesmo ângulo da câmera ou em frente à câmera. Vocês vão ver que o negócio pode dar não fica muito bacana o render. Certo? Deixa eu só esticar um pouco mais esse chão aqui. Maravilha. Então vamos inserir então nossa primeira ponto de luz. Então a luz que a gente vai inserir agora é uma luz para fazer o preenchimento da cena. Então ela tem que ser bem fraquinha. Uh, e ela tem uma propriedade, um nome, né? Não propriedade, mas chamam nessa regra de iluminação de fotografia de estúdio de fill light, que é preenchimento. Então, vamos colocar aqui. Então a gente vem aqui Shift A. Então a gente vem aqui em Light. Então vai do tipo Area. Então olha lá, ela foi colocada na cena. Então a gente vai vir aqui na opção de controle dela. E ela já está um pouco forte, né? Essa intensidade, né? O valor da potência da luz aqui na cena vai depender da proporção que os teus objetos estão no mundo, né? No cenário no modo geral. Se eu ampliar esse conjunto aqui de geometrias, né? A iluminação ela vai ficar mais fraca, né? Então, se eu tenho um objeto, um conjunto de informações aqui menores, né? Ela vai, ó, se eu diminuir bastante e jogar essa iluminação aqui para cima, a mesma iluminação, olha só como que ficou muito mais iluminado, né? O mesmo ponto de luz e tudo mais. Então, a dica não existe um valor exato aqui para o teu projeto. Você vai fazendo os testes, né? E vai vendo qual intensidade vai se encaixar melhor, né? E outra informação também importante é o size, né? Então a gente está trabalhando aqui com 1 metro. Então o metro quadrado aqui, né? Esse soft light, a gente pode dizer aí, como se fosse de um estúdio, ele tem 1 metro. Então você vê ó, a proporção do cenário para esse quadrado aqui, né? Então aqui tem muito menos que 1 metro, né? Como eu falei para vocês, a fill light é uma luz só para fazer o preenchimento, né? Então, olha lá, 0,5 e ela não vai ficar no topo. Então, eu vou posicionar ela um pouco mais para a direita aqui. Vou deixar um pouco ela retangular, SX para fazer a escala do eixo X. Vou rotacionar ela num ângulo mais ou menos assim. Não precisa ser exato, né? Tudo mais aqui, ó. Mais ou menos ângulo de 60 graus. Posicionar ela um pouco aqui mais à frente. E rotacionar ela para a esquerda aqui, ó. Para ela ter... E a gente pode trabalhar um ângulo de 34 graus aqui. Certo? Então aqui eu vou dar o nome dessa luz aqui de fill light. Certo? E vou aproveitar ela aqui para duplicar e criar já a luz principal. Que a gente dá o nome de K-Light.
Então a gente vai trocar aqui, ó. Ok. Light. Então a fill light voltando aqui, a gente deixa aí com metade aí do, basicamente da potência da K-Lite. Então esse valor aqui, galera, então vai depender muito aí, como eu falei, né? Da proporção das coisas na cena, tá? Então você pode aproximar um pouco mais, né? Como é que eu sei que essa luz K-Lite ela tá interessante aí? A, a sombra que ela faz, ela tem que estar correspondente aí ela, né? Então a fill light ela não tem que estar sobrepondo essa principal, correto? Então é isso. Então essa é a primeira regra. E a última luz seria a backlight ou a luz de recorte, né? Então, novamente, a intensidade dela depende muito de como que você quer deixar a cena. Então aqui eu estou na vista lateral, eu vou rotacionar um pouco ela aqui. Tá vendo ali, ó, que ao criar ela ali, ela já criou tipo uma silhueta, né? Então, mas eu não quero tão forte também não. Olha lá, ó. E outra, essa luz ela dá uma marcada no chão ali, ó, tá vendo? Ou você pode subir, né, olha lá, tirar do chão mesmo que tá marcando ali, que já deu uma melhorada. Ou você pode trocar o estilo, né, da forma para point, por exemplo. Ele não tem a mesma, né? Não tem o mesmo efeito. Aí na teoria você teria que aumentar um pouco para você visualizar melhor, né? Mas olha lá. Então vou voltar aqui para a área. Vou reduzir bastante aqui, 0.1. Vou rotacionar mais ainda essa. Rotacionar um pouquinho, ó. Deixa eu zerar. Zero. Eu zerei aqui o ângulo, vou deixar um pouco menos inclinado aqui, ó. E tem uma outra saída também aqui para luz de fundo, né? Acabei de pegar uma falha aqui. Na verdade, a luz ela tá rotacionada para o fundo, né? Acabei de duplicar ela, então vamos rotacioná-la para o objeto lá. Por isso que ela não estava funcionando muito bem. Então vamos diminuir 0.1 aqui, ó. A gente já tem um recorte ali, certo? A gente pode deixar essa outra luz para gerar esse fundo aqui mais iluminado, né? Então vocês podem perceber aqui, ó, que ao tirar essa luz de fundo, né, ele dá um resultado melhor. Então é só controlar. Bom, galera, basicamente então é isso, né? O que a gente pode arrematar aqui é trabalhar um pouco o material do cenário, né? Então, tratando aqui do material, né? Tô criando um novo material aqui pro piso, né? E vou deixar um pouco mais acinzentado aqui e vou tirar um pouco do roughness aqui para dar um reflexo aqui no chão, né? A gente consegue ver aqui, a gente consegue ver, vou dar um zoom aqui melhor pra gente enxergar a cena renderizando aí. Então aqui a gente tem várias informações de luz aqui, né? Essa luz que vem do topo aqui, ela é a luz do mundo aqui, né? Do environment. A gente pode regular ela diminuindo um pouco aqui a potência, né? Olha lá, deixando aqui 0.8, ó.
Você consegue ir diminuindo. E também você consegue rotacionar essa imagem também, né? E tem a opção também de escolher o aspecto, né, que essa imagem vai gerar. Mirror Ball, né, que ela dá essa esticada na cena. Ou você pode deixar aquele Equity Rectangular mesmo, que ele simula basicamente aí a realidade, né? Então aqui a gente vai deixar um pouco renderizar. E o resultado final é esse, assim, assim, vocês podem ficar abertos, né, para trocar a luz, deixar um pouco mais amarelada a iluminação, né, ou mais fria, jogando um pouco mais de azul na cena. Mas vocês percebam que ela não está totalmente fria, né, branca, né? Então aqui você tem esse contraste de cores complementares, né, do alaranjado com o azul, né? E é isso, galera. Então, o próximo vídeo a gente vai voltar nessa cena para trabalhar essa renderização, né? Quais são as configurações de render, quais os melhores renders aqui para chegar nesse resultado aqui que vocês estão vendo. Então vou disponibilizar esse projeto aqui para vocês, junto com a imagem HDRI, né? E os links aí que eu comentei durante o vídeo. Beleza? Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!